Vamos conversar um pouquinho sobre o termo territorial coletivo. Deixa eu me apresentar, que eu estou aqui falando com vocês já há um tempão, mas eu ainda não disse meu nome, embora vários de vocês já me conheçam. Meu nome é Tarsila, eu sou coordenadora do projeto Termo Territorial Coletivo, na CONCAT. Enfim, eu sou advogada de formação, mas também sou planejadora urbana e já estou aí há um pouco mais de 5 anos, na verdade, trabalhando junto com vocês, muitos de vocês, com muitas comunidades piloto, com muitos parceiros aqui, para trazer, difundir o debate sobre o termo territorial coletivo aqui no país, ok? Então, vamos lá. O que é o TTC, né? E primeiro é importante que vocês saibam dessa diferença de nomenclatura. Vocês ouviram aqui o termo Fideicomisso de la Tierra, né? Que é o nome do TTC em espanhol. Vocês ouviram Community Land Trust, que é o nome do TTC em inglês, né? E vocês agora vão ouvir o termo territorial coletivo, que é o nome em português do mesmo modelo, né? E vocês vão ver que todos esses modelos, né, Porto Rico, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, eles são todos diferentes, porque as necessidades, elas são diferentes em cada lugar. Na verdade, elas são diferentes em cada comunidade. A gente vai falar aqui sobre as nossas comunidades piloto, que estão aqui presentes com a gente, inclusive, e mesmo dentro do Rio de Janeiro, que é um pedacinho do Brasil, em cada comunidade piloto, o termo territorial coletivo ganha um formato diferente. E isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que as coisas que são personalizadas para a gente são muito melhores do que um negócio genérico que a gente é que tem que se adaptar, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o termo territorial coletivo, que é o modelo brasileiro, né, do que a gente está tratando aqui. Bom, o termo territorial coletivo é exatamente, né, a versão brasileira, digamos assim, do Community Land Trust, esse nome em inglês que denomina esse modelo, e ele é um modelo adaptado às necessidades brasileiras, né? E o que isso significa? Bom, vocês viram várias fotos, por exemplo, de alguns empreendimentos de TTCs nos Estados Unidos e na Europa, que são fotos que correspondem a uma moradia até de classe média alta para a gente aqui, né? E esse não é o foco do TTC aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, assim como em Porto Rico, e vocês ouviram na fala do Mário, a gente tem um foco muito maior nos assentamentos informais, nas favelas, nos loteamentos clandestinos e também nos processos de autoconstrução, né? Então, nos grupos que autoconstroem ali a sua moradia em regime de mutirão, enfim, a gente tem algumas comunidades piloto nessa situação. Então, esses são os focos do TTC. Uma moradia voltada para uma população de mais baixa renda ainda do que a gente viu nas experiências internacionais. Bom, esse nome, termo territorial coletivo, ele não foi pensado à toa, ele não é simplesmente uma tradução, ele busca trazer exatamente essa ideia, né, de um acordo entre partes livres para decidirem, né, para estabelecer uma gestão coletiva de uma propriedade comum, né? E aqui a gente vai falar que uma das características principais do termo territorial coletivo, e é assim em qualquer lugar do mundo, é a adesão espontânea. Ao contrário dos modelos que vêm de cima para baixo e que a gente é obrigado a engolir, digamos assim, o TTC ele exige que cada pessoa aceite, que cada pessoa queira aderir ao modelo. E isso é muito importante também para a sua manutenção, porque as pessoas podem, de fato, escolher ou não estar em um termo territorial coletivo, né? E quais são os objetivos do termo territorial coletivo aqui no Brasil? O primeiro, garantir a segurança da posse. O que é a segurança da posse? A segurança da posse é a garantia de permanência dos grupos ou comunidades nos seus territórios, né? A gente sabe, a gente vai falar um pouquinho do contexto, mas a gente sabe que no Brasil, e em especial aqui no Rio de Janeiro, muitos grupos e muitas comunidades vivem numa situação de extrema insegurança, a todo momento acham que podem ser removidos, seja pelo Estado, seja por grupos armados, seja pelo próprio mercado, né? Os preços sobem, a pessoa não consegue mais pagar o aluguel, não consegue
ter que pagar luz, água, internet, não consegue ficar ali. Então, o termo territorial coletivo ele tem uma vocação para responder a esse grande desafio que a gente enfrenta. Mas o TTC não é só garantir a permanência, não é só garantir que os grupos fiquem no seu território. É garantir também que esse território se desenvolva, que esse território melhore, mas que ele melhore a partir da percepção dos moradores, a partir do desejo dos moradores. Então, a gente sabe também, e com certeza muitos de vocês aqui têm exemplos na cabeça, de medidas de pretensas melhorias que são aplicadas de cima para baixo, sem muitas vezes ouvir a comunidade, e que acabam se transformando em equipamentos que não servem para muita coisa. É um gasto de dinheiro público que não atende às necessidades da comunidade. E o TTC também tem uma vocação para inverter esse processo. Também tem uma vocação para garantir que os próprios moradores possam definir os rumos e as melhorias do seu território e da sua comunidade. Então, a gente pode dizer que esses são os dois principais objetivos do termo territorial coletivo aqui no Brasil, né? Bom, como a Ashley já falou um pouquinho para a gente, né, o modelo do termo territorial coletivo, que nos Estados Unidos se chama Community Land Trust, ele surge lá na década de 60, nos Estados Unidos, profundamente ligado com o movimento negro, né, que naquele momento estava ali num processo intenso de luta e de resistência para se manter nos seus territórios num contexto bastante complicado, né? E ele vai, ao longo desses últimos 60 anos, né, 70 anos, saindo da área rural para a área urbana, se espalhando cada vez mais pelo mundo, até chegar aqui ao Brasil, até chegar aqui à América Latina, onde nós temos experiências mais recentes, né? Mas é muito importante que a gente entenda que o modelo do TTC hoje ele está presente em muitos países. A gente não está aqui inventando a roda, a gente está trazendo para o debate, a gente está adaptando um modelo que é bem sucedido em muitos lugares do mundo. E aqui alguns exemplos, né? Esse mapa foi exatamente o mapa que a Ashley trouxe para a gente, mostrando o número de TTCs nos Estados Unidos. Aqui a gente tem também um mapa do Reino Unido, mostrando também o quanto é um modelo difundido ali. Além do Reino Unido, né, que agora não faz mais parte da Europa, na Europa continental, digamos assim, a gente tem outras experiências. Na Bélgica, na Alemanha, na França, agora Portugal também está querendo implementar. Então, a gente tem países, né, cada vez mais interessados no modelo. E no que a gente chama de sul global, né, nos países em desenvolvimento, como costumava ser chamado, a gente tem experiências no Quênia, a gente tem experiência na Bolívia, em Porto Rico, como nós já ouvimos com o Mário e com a Bárbara. Temos também alguns grupos interessados em Bangladesh, na Indonésia, começando a trabalhar com a temática, e também aqui no Brasil, o nosso projeto, né? E o termo territorial coletivo, ele é um modelo tão bem sucedido em países tão diferentes, né? Porque imagina, a gente está falando dos Estados Unidos e do Quênia, né? Que ele foi incluído na nova agenda urbana, que é um pacto internacional em torno das cidades, em torno da política urbana, né? Do qual o Brasil é signatário. Aliás, quase todos os países aí do mundo ocidental, pelo menos, são signatários. E ele foi reconhecido pela nova agenda urbana e incluído como uma ferramenta de acesso à habitação economicamente acessível e sustentável e um modelo a ser fomentado pelos estados signatários. Então, quando a gente pede o TTC, quando a gente luta pelo TTC no Brasil, a gente está nada mais, nada menos do que exigindo um compromisso que o Brasil já afirmou internacionalmente e que agora ele precisa, sem dúvida, colocar em prática, né, a partir do que a gente diz. Bom, e quais são as características essenciais do TTC, né? O que configura um termo territorial coletivo? E aí essas características que eu vou falar aqui, elas valem para todas as experiências, né? As que vocês ouviram anteriormente e o caso brasileiro. A primeira e a segunda são meio que conexas, né? São meio que juntas.
O TTC, ele separa a propriedade da terra da propriedade das construções, né? E isso é uma coisa que a gente não está muito acostumado a pensar, porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente pensa no imóvel. E o imóvel é tudo, é o terreno com a casa que a gente compra, que a gente, né, luta para ter o título, enfim, é essa ideia do imóvel que pega tudo. Mas o modelo do TTC faz essa separação e a gente precisa entender por que essa separação é relevante, né? E aí eu costumo fazer um exercício muito simples para a gente entender, a grosso modo, por que isso é importante, que é o seguinte: vou convidar vocês para imaginarem agora, né, mentalmente, duas casas iguais. Iguais, tá? Imaginem duas casas exatamente iguais. Ponham uma dessas casas no bairro mais caro, aqui do Rio de Janeiro, ou no bairro mais caro da cidade de vocês. Agora ponham a outra casa igual no bairro menos valorizado, no bairro mais distante do centro, enfim. O preço dessas casas vai ser igual? Não, né? E aí eu pergunto, por que o preço dessas casas não vai ser igual se as casas são iguais? Por causa da terra, né? Então, existe um preço muito alto e que varia muito conforme as melhorias, que está na terra, não está na casa. Então, o que acontece muitas vezes com as nossas comunidades? O que acontece muitas vezes nas favelas? As pessoas lutam décadas para receberem investimento público. Aí, depois de décadas de luta, o governo chega, coloca uma creche, coloca uma estação de metrô, né? Aí chega um comércio um pouco melhor. Enfim, você ganha uma infraestrutura urbana e quando você ganha essa infraestrutura, o que acontece com o preço das casas? E aí, o que acontece com os moradores mais pobres dessa região? Tem que sair. Não, os moradores mais pobres têm que sair. Eles não conseguem pagar o aluguel, eles não vão conseguir pagar a luz, a água, a internet. Eles, muitas vezes, não vão conseguir nem comprar cerveja, porque agora, ao invés de vender a cerveja que todo mundo costumava beber, vai vender outra cerveja que já ninguém sabe, que custa o triplo do preço. Então, esse processo justifica essa separação da terra das casas. Porque com o TTC, a terra fica para sempre com a comunidade. E ela não pode ser vendida. Então, todo o preço que vai sendo colocado nessa terra com as melhorias vai ficar sempre com a comunidade. E as casas, elas podem ser vendidas, elas podem ser alugadas, mas elas vão ser sempre vendidas e alugadas por um preço menor. Porque a terra, que é onde começa, né, a aumentar o preço quando chega às infraestruturas, essa não pode ser tocada, né? E, além disso, também, isso traz uma proteção contra a especulação imobiliária. Muitos de vocês moram aqui em regiões que têm muito interesse do mercado imobiliário, né? Seja para construir condomínio de luxo, shopping center, enfim. E aí, o que esse especulador imobiliário quer? Ele quer a terra, ele não quer a casa de cada um de vocês para alugar, né? Não é isso. E quando você não pode vender a terra, esse pessoal se afasta, porque eles não vão conseguir fazer o que eles queriam. Então, você tem, no TTC, uma dupla proteção, né? Você tem a proteção de ter o título da sua casa e de poder, eventualmente, vender, enfim, né? Você tem ali a sua casa, a sua segurança, e você tem a proteção de saber que aquela terra vai ficar para sempre em nome da comunidade, que não vai poder ser vendida, que não vai poder ser especulada e que a gente vai manter sempre de forma acessível, como as experiências internacionais já mostraram para a gente. A gente vai abrir para dúvida no final. Vou pedir para você segurar. Anota aí, segura que a gente vai falar, tá bom? Bom, a terceira característica do termo territorial coletivo é exatamente a adesão espontânea que eu falei para vocês já no início aqui da minha fala, né? O TTC, ao contrário de outros modelos, ele não pode ser imposto. Ninguém pode chegar numa área e falar, olha, agora vocês vão ser um TTC aqui, tá bom? Vai ser assim que vai ser, e a gente toca daqui, vê o que tem que fazer. Não pode. E por que não pode? Não pode porque o TTC ele é um arranjo que precisa da mobilização comunitária e ele é um arranjo que se pretende intergeracional. A galera que começou com o TTC nos Estados Unidos na década de 60 está até hoje no TTC, já na terceira geração, indo para a quarta, né?
E se você está num arranjo que você não concorda muito, você vai querer passar para os seus filhos? Para os seus netos? Você vai? Não vai. Então, você tem que, de fato, desejar aquele modelo, entender a sua importância e, de fato, constatar que aquilo vai ao encontro dos seus desejos para o seu território, para daí, sim, você ingressar no TTC. Aí, normalmente, as pessoas perguntam, mas então eu tenho que convencer todo mundo na minha comunidade para a gente ter um TTC? E aí eu digo, bom, nem Jesus convenceu todo mundo, né? Então, se a gente fosse depender de convencer todo mundo, não ia ter TTC no mundo. Não precisa. O TTC, ele pode ser aplicado, como a gente chama, salteado, né? Então, vocês imaginem uma comunidade grande, tem uma casa aqui, tem outra casa na outra rua, tem 2 casinhas aqui, depois pula 2 ruas e tem uma. E não tem problema ser dessa forma. Mesmo sendo dessa forma, o TTC é muito protetivo. Protetivo não só para os moradores que aderiram ao modelo, mas para a comunidade como um todo. E vocês sabem por quê? Pelo seguinte, eu falei para vocês que, né, os especuladores, o mercado imobiliário, ele não quer a casa, né, de cada um de vocês, ele quer a terra. Mas adianta para ele ter um terreninho só? Ele tem que ter um monte de terreno, juntar tudo para daí levantar o que ele quiser levantar. Se você tem um TTC salteado na comunidade, pipocado, a chance de, nessa de juntar terreno, ele esbarrar com o terreno do TTC é muito grande. E aí, pronto, você quebrou as pernas dele. Porque ele não vai poder, né, naquele terreno do TTC construir, já não vai poder juntar tudo, já não vai poder fazer. Então, mesmo que você tenha um TTC salteado, mesmo que nem todo mundo da comunidade queira entrar, o que é muito comum, ele ainda é um formato robusto para garantir a permanência dos moradores e um desenvolvimento comunitário protagonizado por eles. Bom, a próxima característica é o controle comunitário. Eu estou falando para vocês aqui o tempo todo que a terra fica de propriedade da comunidade, correto? Então, quem é dono não tem o poder de decidir o que vai ser feito? E quem é que é o dono dessa terra? A comunidade. Então, é ela que vai decidir o que vai ser feito, né? Então, você tem um conselho que é eleito, mas, para além do conselho que é eleito, você tem, no formato do TTC, na maior maneira possível, arranjos do que a gente chama de democracia direta. E o que isso significa? Isso significa o seguinte: normalmente, como é que a gente faz com associações de moradores e tal? A gente vota, elege lá a chapa, aí depois a gente fica ou reclamando ou apoiando durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí então, depois desse tempo que a gente vai votar de novo. Não é isso? Mas aí o nosso nível de engajamento no dia a dia é lá embaixo, né? Porque tem uma galera decidindo pela gente. A gente votou, a gente pode reclamar, né? Pode apoiar, mas tem uma galera decidindo pela gente. E no TTC a ideia não é essa. No TTC a ideia é chamar todo mundo para decidir tanto quanto seja possível. Então, a prefeitura vai fazer um projeto aqui na comunidade. A gente tem aqui 3 opções de projeto. Não vai ser o conselho que vai decidir. Vai chamar a comunidade toda. Pessoal, vocês têm que votar aqui, como é que vai ser? Vocês querem esclarecimento, não querem? E isso tudo, embora dê um pouquinho mais de trabalho, também ajuda que todo mundo dê a sua opinião, que todo mundo participe, de fato, do processo de gestão. E isso é muito rico e muito importante. E, por fim, a última característica do termo territorial coletiva é a acessibilidade econômica perpétua. O que isso significa? Pode receber investimento público, pode receber estação do metrô, pode receber creche, escola, universidade, pode receber melhoria nas casas, urbanização, asfaltamento, tudo que aquelas casas vão continuar acessíveis para moradores de baixa renda, né? E aí a Ashley e a Rásia trouxeram para a gente o quanto essa questão da acessibilidade econômica, por mais que varie, né, de país para país, ela está presente em todos eles. As pessoas não conseguem acessar a moradia, não conseguem comprar a sua casa, as pessoas não conseguem pagar o seu aluguel, né? E a gente viu aí na pandemia o número de pessoas em situação de rua que aumentou
tanto, também como resultado, né, desse aumento dos preços, e o TTC garante que aquele território, melhorado pela luta dos moradores, vai ser, para sempre, um território destinado a famílias de baixa renda. Então, se você quiser vender a sua casa, porque, enfim, sua vida mudou, você vai para outro estado, você casou, enfim, não importa a situação, mas se você quer vender a sua casa, quem vai adquirir vai ser um morador também, né, de baixa renda e vai manter aquele senso comunitário, tá? Bom, então aqui só para, né, mostrar visualmente como é que funciona. Esse conjunto todo aqui seria o imóvel, como a gente chama, né, a terra com a casa com tudo, mas no TTC a gente separa, a terra é da comunidade, de todo mundo, e as casas são de cada um dos moradores, e aí eles podem, enfim, negociar, deixar de herança, tudo certinho. Bom, e por que a gente tem que falar de TTC no Brasil? Por que há 5 anos atrás a gente começou a trabalhar para trazer essa ideia? Esses aqui são alguns dados desatualizados, né, sobre a situação da moradia no Brasil. E aí é importante dizer que estão desatualizados porque os últimos anos mostraram para a gente que o fundo do poço pode sempre descer mais um pouquinho. E esses dados pioraram, tá? Vamos lá. Em 2017, portanto, antes da pandemia, a gente tinha quase 8 milhões de unidades habitacionais, de déficit habitacional. 8 milhões de famílias sem casa. Sem casa nesse país, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem quase o mesmo número de casas vazias no Brasil. Né? Na verdade, até passa um pouquinho. Tem mais casa vazia do que gente sem casa. E como é que a gente explica isso? Porque parece um absurdo ter gente em situação de rua quando a gente tem casa vazia. Em compensação, a gente tem grandes proprietários que têm mais de 10 imóveis fechados, trancadinhos na chave. Isso é uma opção política pela moradia como mercadoria, pela moradia como ativo financeiro, pela moradia como investimento. Quantos de vocês já não receberam alguma propaganda, né, de venda de apartamento dizendo excelente investimento, retorno garantido, compre aqui? Mas a casa não deveria ser um lugar de moradia, o lar, né, a construção ali do refúgio da pessoa, hoje em dia até o lugar de exercício da sua atividade profissional, né, com essa coisa do home office, do trabalho híbrido e tal. Quando foi que a gente se perdeu e casa virou investimento? Foi por conta disso que a gente tem essa distorção aqui. E esse mercado do investimento é o que faz chegar o especulador na favela e querer comprar as casas para levantar um prédio, né? Que faz com que esse mercado imobiliário não enxergue o que tem ali nas comunidades, o que tem ali nos grupos de moradia, de ativo, de solidariedade, né? De construção coletiva. E é contra isso que a gente luta no projeto do TTC. Então, é trazer uma nova ideia. Quer dizer, nova não, né? Porque não é nada nova, mas é mudar um pouco essa ideia, sair dessa coisa da moradia como investimento, como mercadoria, e resgatar a ideia da moradia como um direito básico de todos nós, né? Eu costumo dizer, a moradia ela é um direito tão importante que a gente nem consegue conceber alguém que não more. E vocês querem ver como é que a gente não consegue? Quando a gente está no dia a dia falando, quando a gente quer se referir às pessoas que estão na rua, né, a gente diz que eles são o quê? Moradores de rua. E alguém pode morar na rua? Não pode morar na rua. Mas para a gente é tão difícil conceber a ideia de que alguém não tem moradia que a gente diz que mora na rua. É o reflexo nosso. Porque a moradia é um direito básico. Sem moradia não tem saúde, não tem lazer, não tem educação, não tem nada do que está lá na Constituição, né? Então, a gente precisa mudar essa lógica e essa é um pouco da ideia do projeto TTC. Bom, aqui um outro motivo que fez com que a gente pensasse no termo territorial coletivo, inicialmente aqui no Rio de Janeiro e hoje em dia já mais espalhado no Brasil.
A gente teve, ali no período entre 2010 e 2015, um pouquinho antes, um pouquinho depois, um boom imobiliário no Rio de Janeiro. Muitos de vocês lembram, não só aqui das remoções, né? E esses mapas mostram as remoções do período dos mega-eventos, saindo ali da Zona Norte, da área central, da Zona Sul, todas em direção à Zona Oeste, isso aqui também não é à toa, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês também lembram que antes de 2010 a gente comprava um imóvel, inclusive na Zona Sul, com R$200 mil, né? E hoje em dia, com o mesmo dinheiro, a gente não compra nem no final da Zona Norte. Então, a gente teve um aumento de preço exponencial no Rio de Janeiro. E isso fez com que... Isso se refletiu nos aluguéis, é claro, e fez com que muita gente tivesse que se mudar, tivesse que sair das suas casas, né? E esse contexto, esses dois eixos, né? A onda de remoções por conta da atuação do Estado pela transformação dos mega-eventos e a valorização imobiliária intensa do Rio de Janeiro, levaram a gente a uma situação em que nem mais ter o título, né, que muita gente pensa que é a maior garantia que a gente pode ter, nem mais o título resolvia, nem mais o título garantia que você pudesse ficar na sua casa. Por um lado, o Estado não respeitava os títulos. E aqui a gente tem uma fala da Dona Penha, que com certeza é conhecida de muitos de vocês, que diz: a titulação não é garantia da gente permanecer na terra, porque eu tinha 2 concessões de uso, né, que é um título que o Estado dá, e para ficar na terra eu quase morri. E aqui tem a casa dela destruída, né? Então, para a remoção por Estado, o título não resolvia. E para o aumento de preço, o título era ainda mais perigoso. Porque vocês acham que a especulação imobiliária não entra tanto na favela? Por quê? Porque ninguém tem documento, né? Quando tem documento, chama as pessoas. Então, vocês percebam que a gente estava ali entre a cruz e a espada, né? Ali, mais ou menos, entre 2016 e 2017. E aí foi nesse contexto que a gente foi olhar para fora do Brasil, pensando, não é possível. Alguém tem que ter encontrado uma solução para isso, alguém tem que ter pensado em alguma forma de proteger esses moradores. E foi aí que a gente encontrou a experiência de Porto Rico, a experiência do Fideicomisso de la Tierra, que era a aplicação desse modelo norte-americano do Community Land Trust em favela. Em uma grande favela, numa área valorizada, com muito sucesso em manter os moradores e garantir um desenvolvimento territorial e comunitário protagonizado por eles. Quando a gente encontra o pessoal de Porto Rico, a gente fala, opa, então a gente tem um panorama para trazer isso para o Brasil. E aí, em 2018, a gente promove, faz essa oficina, que foi aqui mesmo na Defensoria Pública. Alguns de vocês estavam aqui naquele momento. E aí todo mundo falou, poxa, que interessante, vamos de fato refletir se a gente não pode trazer isso aqui para o Brasil. E por que trazer para o Brasil, além de todo esse contexto que eu falei para vocês, né? A gente não parecia ter mecanismos capazes de garantir a permanência das comunidades. A gente estava perdendo de 7-0, não vou nem botar esse 1 aí, porque não tinha 1, mesmo tendo um monte de lei, mesmo tendo um monte de coisa, Constituição, enfim, a gente não tinha, né? A gente precisava pensar como é que era a nossa relação com essa coisa do título, porque até então todo mundo queria o documento da sua casa, e aí a gente estava vendo que o documento, por um lado, não era o suficiente, por outro, era uma ameaça. Então, a gente precisava pensar numa alternativa para que todo mundo tivesse o seu documento, sim, mas para que esse documento não se transformasse em algo ruim para aqueles moradores. A gente tinha, e tem até hoje, né, um problema nos investimentos públicos nas comunidades, né? A verdade é que o poder público não chega junto, e vocês sabem muito bem disso. A gente tem um modelo de gestão empresarial da cidade, esse modelo cidade-mercadoria, que fez o Eduardo Paz construir teleférico na Providência, né? Teleférico no Alemão, né? Os turistas que frequentam o Vidigal. Então, esse modelo, né, de cidade que precisa ser vendida para o mundo, e numa cidade que precisa ser vendida para o mundo não tem lugar para pobre, né? Então, a gente precisava trabalhar em cima disso, e a gente precisava de um instrumento novo que pudesse trazer para a gente essa alternativa.
Bom, e aí quais foram os potenciais que a gente viu no TTC, no modelo do TTC? Primeiro, a garantia da permanência. Um arranjo jurídico, formal, registrado em cartório, isso é muito importante, né? Porque é assim que a gente tem que lidar com as coisas, que garante a permanência dos moradores. Esse é o primeiro potencial. Segundo, ele protege contra os dois tipos de remoção. Ele protege contra o Estado e ele protege contra o mercado, que é algo que o título sozinho não consegue fazer. Ele pode até proteger um pouquinho mais contra o Estado, mas ele torna a situação com o mercado pior. Outra coisa, ele garante que a gente possa continuar tanto em momentos de baixa do mercado imobiliário, quanto em momentos de alta. Nos momentos de alta, a gente consegue resistir ao assédio pela venda. E nos momentos de baixa, a gente consegue garantir a continuidade do investimento nas comunidades. Então, isso também é muito importante. E, além disso, o TTC traz esse equilíbrio entre o individual e o coletivo, porque não adianta ter um sem o outro. Não adianta chegar numa comunidade, dar título de propriedade individual e ignorar que aquilo é uma coletividade. E também não adianta chegar numa comunidade e falar, olha, agora é tudo de todo mundo, porque também não vai dar certo, né? Então, tem que ter um equilíbrio e o TTC promove isso exatamente ao garantir que a terra, a gestão da terra, é do coletivo, é da comunidade, como já é na prática, né, no informal. E as casas, essas são individuais, cada um manda na sua, cada um transfere, cada um faz a gestão que deseja. Além disso, ali no âmbito, né, do desenvolvimento comunitário, o TTC ele traz um fortalecimento, ele traz um aparato formal para que a comunidade possa mandar no seu próprio desenvolvimento, para que ela possa dizer o que precisa ser feito no seu território, o que ela quer que seja feito no seu território, ao invés de simplesmente ficar sujeita ao que alguém no gabinete da prefeitura acha que aquela comunidade precisa, acha que deve ser implementado naquela comunidade. O TTC, como ele formaliza as comunidades e ele dá para elas a propriedade da terra, ele aumenta o poder de barganha com o poder público. A gente costuma usar muito o exemplo da Light, né? A gente sabe que muitas comunidades, enfim, muitos loteamentos, quando falta luz ali para um morador, coitado, o morador vai ficar 2, 3 dias sem luz porque não vão mandar, né? Vai ligar lá, eu sou o seu José, moro na rua tal, às vezes não tem nem nome de rua e não vai chegar. Com o TTC, quem vai ligar para a Light não é o seu José. Quem vai ligar para a Light é a associação que é proprietária de uma área grande, e aí já vai ser grande cliente da Light, já vai ser outro tratamento, né? E isso é só um exemplo de como aumenta o poder da comunidade diante do poder público e dos órgãos públicos. O TTC garante, então, um desenvolvimento feito pelos moradores para eles mesmos, né? Então, não é um terceiro que vai dizer o que tem que ser feito, são os próprios moradores. E um terceiro grupo de potenciais está relacionado à questão da acessibilidade da moradia, como a gente falou aqui. O TTC tem essa capacidade de manter as moradias acessíveis, mesmo com as melhorias no território. Porque a gente quer, sim, que os territórios melhorem, sempre. Mas a gente quer que os territórios melhorem para os moradores que estão lá, para que eles possam aproveitar as melhorias, e não que eles sejam expulsos, porque o aluguel vai dobrar de preço, porque tudo vai ficar mais caro e eles não possam mais morar ali. Então, o TTC também traz esse potencial. Mas é claro que a gente tem desafios também, né? E isso foi muito colocado ali nos papeizinhos que vocês trouxeram, né? Primeiro desafio, falta de documento. Como eu falei para vocês, o TTC ele é um modelo jurídico formal. É tudo feito em cartório. E, para isso, a gente precisa de um processo que, com certeza, muitos de vocês já conhecem, chamado regularização fundiária. O nosso país, historicamente, tem um contexto de regularidade muito grande, né? E a gente sabe que a regularização fundiária é uma luta histórica de muitos anos. Por mais que agora a gente tenha alguns mecanismos facilitadores desse processo, ainda é uma luta e o TTC precisa travar essa luta para ser aplicado.
Um outro desafio, que foi muito citado nos papeizinhos, o controle territorial por grupos armados, né? O TTC, gente, ele é um modelo, ele é uma proposta, ele é um caminho, ele não é a solução de todos os problemas, né? Senão a gente estava aqui conversando em outros termos. É claro que há lugares em que a gente não vai nem conseguir entrar com a proposta, né? Porque o controle territorial é tão grande que a gente não consegue. Mas o TTC, ele tem mecanismos para tentar, pelo menos, reduzir esse controle. E como é que ele faz isso? Primeiro, pelo fortalecimento da comunidade. E a gente tem uma série de estudos que mostram que as comunidades mais enfraquecidas, em que os moradores são menos unidos, elas têm mais chance de serem controladas por grupos armados do que as comunidades mais fortes. E a gente tem aqui, inclusive, uma das nossas comunidades piloto, que é um exemplo disso, né? Vem resistindo em face da milícia pela união dos moradores, enfim, por uma série de estratégias. Segunda questão, o Conselho Gestor do TTC, há uma indicação de que estejam presentes atores externos, apoiadores históricos dos grupos e das comunidades, eleitos pelos moradores, eles não vêm aí de um outro lugar. E por que a presença desses atores externos? Exatamente para evitar a cooptação desse conselho. Porque a gente sabe que contra ameaça familiares e tal, ninguém resiste, né? Você vai fazer qualquer coisa. Mas vai ser sempre muito mais fácil ameaçar um morador do que ameaçar um apoiador histórico que não mora ali, que pertence a uma instituição. Então, isso também é uma maneira de combater, em alguma medida, essa questão do controle territorial. E também tem um argumento muito pragmático, né, gente? Que é o seguinte, pesquisa, uma notícia de 2020, e aí eu quero lembrar que a coisa já piorou de lá para cá, mostrava que 57% do território da cidade estava dominado pela milícia. E semana passada vocês viram, né, o nível de articulação que eles têm. Algum instrumento jurídico, algum instrumento de gestão é capaz de dar conta de um problema desse? Não é. A gente tem que buscar instrumentos que nos fortaleçam, mas resolver o problema das milícias, nem o TTC, nem a uso... Não tem quem vá resolver isso imediatamente, né? Então, a gente tem que buscar se fortalecer. Nem o PCC, que é isso, né? Dizem que é uma alternativa para a gente. Para quem não conhece essa história, é o seguinte, aqui, bem rapidinho, aqui em São Paulo, a gente não tem várias facções, né, nem vários grupos que nem aqui no Rio. A gente tem um grupo, que é o primeiro comando da capital, o PCC, que domina toda a cidade, negocia com o governador, negocia com o prefeito e tal. E aí o pessoal, né, fica tão assim com essas subdivisões do Rio de Janeiro e essas guerras, que dizem que a solução é vir o PCC para cá, dominar tudo, que aí a gente só vai ter um grupo para negociar, enfim. Só para explicar o contexto do PCC. Bom, e o último desafio que a gente tem, que a gente enfrenta no TTC, e que não é menos importante, muito pelo contrário, é a ideologia proprietária, é o individualismo. A gente vive numa sociedade cada vez mais individualista. A gente vive numa sociedade em que, desde criancinha, dizem para a gente que a gente tem que ter o sonho da casa própria, né? O sucesso na vida é comprar a sua casa, né? E ter ali a sua escritura e tal. Só que, na realidade da vida, muitas vezes isso não é possível e muitas vezes isso nem é o melhor para a gente, né? Muitas vezes é melhor que a gente se mantenha em comunidade, que a gente tenha ali os vizinhos por perto, que a gente tenha ali a rede de solidariedade que muitas vezes se constrói nesse território, do que a gente simplesmente adquirir a nossa casa, né? Então, a gente tem políticas habitacionais que são pautadas na propriedade individual, e aí, né, não preciso falar muito, tem Minha Casa Minha Vida aí para dizer, e todas as experiências problemáticas com isso. A gente tem muita dificuldade de fazer as pessoas enxergarem que muitas vezes o coletivo é o melhor, e que elas só estão na condição que estão, muitas vezes, por conta do coletivo, e que, de repente, transformar isso em individual vai ser uma perda de médio e longo prazo, né? E a gente tem também essa dificuldade de comunicar que a terra
a terra ela precisa ser de todo mundo. A dona Penha tem uma fala muito potente dizendo que a terra foi dada por Deus e que ela tem que ser compartilhada. Que a terra não é de ninguém e ela não tem que ser vendida, porque não foi ninguém que fez a terra. A terra já estava aí, né? E eu acho que pensar sobre isso é muito importante, mas fazer todo mundo refletir sobre esse ponto, entender, é um desafio que o nosso projeto enfrenta. Bom, e como é que a gente estabelece um TTC no Brasil, né? E aqui eu vou passar muito rapidamente, tem mais informações sobre isso no nosso site, que todo mundo que pegou o material lá atrás já tem um endereçozinho e eu convido todo mundo a olhar. Mas, como eu falei no início, o TTC no Brasil, ele tem um foco em assentamentos informais, então ele tem um foco em favelas, em loteamentos, em ocupações, mas ele pode também ser implementado em novos empreendimentos habitacionais, né? Desde que compartilhem dessa ideologia, que compartilhem desse objetivo da acessibilidade. A gente tem uma etapa de implementação do TTC que começa com a mobilização comunitária, começa com os moradores ouvindo sobre o modelo, entendendo sobre ele e optando ou não por continuar no processo de construção, passa pela regularização fundiária, pela construção da pessoa jurídica que vai representar toda a comunidade, vai ser constituída por todos os moradores e vai ser a proprietária da terra, passa também pela elaboração de um regramento que vai dizer quais vão ser as regras daquele território, decididas pela comunidade, e chega, finalmente, na tão falada divisão entre propriedade da terra e propriedade das construções, ficando cada morador com a sua escritura registrada em cartório da sua casa. Tá? Bom, aqui eu vou passar, foi isso que eu já falei. Mais uma vez, né, para entender a diferença da propriedade tradicional do imóvel para a propriedade no TTC, que separa a terra das construções. E aí eu quero muito rapidinho falar do nosso projeto. Vocês assistiram o vídeo que a gente passou, que já resume muito da nossa história, da nossa trajetória ao longo desses 5 anos, mas eu quero rapidamente apresentar de forma mais sistematizada para vocês esse processo do projeto. Então, lá no final de agosto de 2018, a gente traz os companheiros de Porto Rico para, pela primeira vez, falarem aqui no Brasil sobre a experiência deles com o termo territorial coletivo. Como o Mário falou, eles são uma comunidade de em torno de 8.000 famílias, que, na área central de São Juan, que estavam ameaçados de remoção pelo Estado e pelo mercado, que tinha interesse ali naquela área, e eles foram capazes de resistir adotando o modelo do termo territorial coletivo. Então, em 2018, eles vêm compartilhar essa experiência com a gente aqui na Defensoria Pública. Algumas imagens desse momento. Depois, a gente cria um grupo de trabalho e, ao longo dos anos, se divide em 3 frentes, né? A frente de mobilização, que trabalha diretamente com as comunidades, e hoje em dia nós estamos trabalhando em 5 comunidades aqui do Rio de Janeiro, né? Estão pontuadas aqui no mapa, e aí eu vou convidar o pessoal das comunidades para levantar a mão. Vamos lá, Trapicheiros. Pessoal ali, né, que está desde 2019 com a gente. Terra Prometida. Pessoal ali, ó, a Ana também. O pessoal da Terra Prometida, a Ilaci só que está aqui representando e a Anne, mas a Ana que está sendo responsável pelo nosso café da manhã maravilhoso e também pelo almoço, né? O pessoal ali do Centro de Integração da Serra da Misericórdia e, enfim, estão aí com a gente também como comunidade piloto. Conjunto Esperança. Quem está aí do Esperança? Também nossa comunidade piloto desde 2019. Xangri-Lá. Ó, povo de Xangri-Lá aqui também com a gente. E a Vila, que não está aqui representada, infelizmente não pôde estar presente, mas também tem trabalhado com a gente. Tá? Aqui algumas imagens das nossas atividades, sempre tentando trazer algum formato lúdico, explicar esse arranjo do TTC, está sempre junto com os moradores, apoiando também iniciativas locais. Então, o grupo de mobilização ele se dedica a isso. A gente também tem um grupo de legislação,
que é um grupo que se dedica a fazer propostas de lei sobre o TTC. A gente não precisa de lei nova para implementar o TTC no Brasil, e isso é um ganho para a gente, porque vários países tiveram que passar por esse processo, e a gente sabe que é complicado, a gente não precisa disso no Brasil, mas é sempre interessante, né? Porque quem já teve contato aqui com o cartório sabe como é que é. A primeira resposta é não, para tudo. E aí, se não tiver na lei escrito, aí que é não mesmo. E aí você vai correr atrás. Então, a gente achou por bem fazer propostas legislativas, né? A gente tem feito um processo de incidência política para a aprovação dessas propostas. Atualmente, a gente tem o TTC previsto no projeto de revisão do Plano Diretor do Rio de Janeiro, já aprovado em primeira votação e que vai para a segunda votação agora no final de novembro. Também temos em São João de Meriti, como vocês viram no vídeo, e também está sendo discutido em várias outras cidades do Brasil. E a gente tem uma outra frente, que é a frente de difusão, que essa frente foi criada para levar esse debate sobre o termo territorial coletivo para outros lugares do nosso país, né? Porque não é só o Rio de Janeiro que tem problema de habitação, muito pelo contrário, né? Talvez tenha outras cidades em situação ainda pior do que a nossa. Então, essa frente de difusão, ela envolve produção acadêmica sobre o tema, então começar a estimular que o pessoal nas universidades estude sobre isso, fale sobre isso, né? Assessoria técnica para grupos em outras cidades que queiram implementar o TTC e que, eventualmente, precisem, né? Realização de lives, de um monte de reuniões virtuais, para o pessoal começar a ouvir essas experiências internacionais, para o pessoal começar a entender a proposta para o Brasil, né? E a gente, então, começa também um trabalho de incidência política, de incidência institucional, começando a conversar com quem manda, né? Porque em algum momento a gente tem que chegar neles também. O TTC, ele é um instrumento, isso foi colocado também ali nos papeizinhos, ele é um instrumento que ele pode ser começado pelas comunidades por elas mesmas. Ele não precisa de um aval de ninguém, nem do poder público, nem de governo nenhum, enfim. Mas é claro que se a gente puder conversar com quem manda e mostrar que a coisa, né, é bacana, é melhor, facilita. Abre portas, né? Então, a gente trabalha com as comunidades em si, fazendo da maneira como elas acham melhor, enfim, protagonizando esse processo, mas a gente busca também falar com quem manda, com quem está lá em cima, para tentar tornar o caminho mais fácil, tá bom? Bom, aqui alguns marcos, né, que vocês já viram no vídeo também, a inclusão na plataforma de lutas pelo direito à cidade, o TTC no Fórum Urbano Mundial, os seminários nacionais, enfim, toda a nossa frente. Nós temos no nosso site relatórios anuais, alguns de vocês pegaram, inclusive, a versão impressa do nosso relatório do último ano, e é muito interessante, né? Depois, eu, de novo, quero renovar o convite para que vocês visitem o site, para vocês irem acompanhando o crescimento do projeto, né? O crescimento do número de pessoas que ele atingiu, do número de comunidades com as quais a gente está trabalhando, né? Do número de trabalhos acadêmicos com os quais a gente pode contar. Então, isso tudo tem aí permeado esse nosso caminho ao longo dos 5 anos que trouxe a gente até aqui para essa comemoração hoje. Tá bom?